Gratidão. E aqui uma pergunta sobre a inteligência, né? O que é essa inteligência? Porque algumas pessoas parecem ser mais inteligentes do que outras, né? Então, na verdade, a inteligência, né? E aí vem uma frase de hoje que fala que a mente nunca pode ser inteligente. Somente a não mente tem inteligência, que é a consciência. Então não existe uma pessoa mais inteligente do que a outra. O que existe é uma pessoa mais consciente do que a outra. Então a mente nunca, a nossa mente, ela tem uma chamazinha pequenininha. Ela está sempre voltada para experiências já vividas, para memórias, para o passado, para crenças, para coisas repetitivas, porque ela não tem inteligência superior. Ela não foi projetada para isso. Então não vamos culpá-la, né? Não vamos dizer, mas mente. A gente não pode forçar a mente física, porque ela é limitada pelo espaço, tempo, pela fisicalidade nossa. Só que ela se expande, ou seja, ela permite fazer parte desse todo, né? Do todo, da inteligência superior, quando ela reconhece essa limitação, ou seja, a inteligência, quando eu reconheço que eu por mim, nada posso, então eu estou aceitando que existe uma mente superior mais inteligente, ou seja, que existe uma inteligência superior, nem mais nem menos, que existe uma inteligência superior que está na não mente. E aí, como nós vamos alcançar isso? Esse é o nosso processo de despertar da consciência. Ou seja, como é que a gente chega na não mente? Através da meditação, passamos por vários graus, vários níveis, aonde a gente vai limpando, né, esses pensamentos, transmutando esses pensamentos, essas emoções. Tudo isso vai sendo alinhado à mente superior, à energia da nossa essência, à energia da nossa frequência original. Então, quando a gente pratica isso, a gente vai desanuviando, a gente vai alinhando, a gente vai modificando, a gente vai esclarecendo, a gente vai fazendo um monte de processos, não só na mente. Então, a mente é um dos movimentos principais, porque se a gente não tirar da frente essa mente para chegar na não mente, né? Não mente, ou seja, no vazio, eu preciso chegar num espaço onde ela faz parte do processo, mas ela está distante do observador. Então o observador está observando a mente. Então quando eu chego nesse limite, nesse movimento onde o observador começa a observar a mente, começa a observar as coisas, começa a perceber as coisas, então nós estamos entrando na não mente, estamos entrando no caminho da consciência. E o caminho da consciência é reconhecer o que essa mente está pensando, o que esses pensamentos estão fazendo aí. Não. Isso é só a memória do passado. Então ele começa, o processo de despertar começa a organizar isso. Então começa a colocar essas coisas dentro das bibliotecas corretas. E algumas coisas, como a consciência, é quem determina o que fica nessa biblioteca, vamos chamar assim, então a consciência pode falar isso aqui, não precisa mais. Então você não tem que carregar essa bagagem, porque isso aqui não faz parte do seu próximo nível, da sua próxima fase. Aí a pessoa fala, não, mas eu quero carregar aquilo. Quem que fala? A mente, o apego. O apego leva a pessoa a carregar de novo aquelas coisas todas dentro das suas caixas, das suas malas. E aí a consciência vai de novo, com carinho. Não, minha filha, isso aqui não precisa mais. Então, o fogo é o elemento chave, né? Por isso que a gente fala o que é, o que é o despertar do espírito. É o fogo em ação. Então, não podemos com isso, fisicamente.
Não podemos confrontar com isso. Como é que nós vamos confrontar com isso? Como é que eu vou confrontar com o espírito? Gente do céu. Olha que eu fiz algumas experiências não muito agradáveis. Por quê? O movimento foi muito grande. Por quê? Porque eu não queria carregar as bagagens. Então, esse sempre foi o meu movimento. Eu sempre gostei de viajar sem malas. E eu tinha que levar as malas. E eu tentava encaixar tudo dentro da menor mala. Porque eu não tinha dentro do meu movimento o carregar coisas. Eu queria me sentir leve para ver as paisagens, para observar as coisas. Eu não queria estar carregando coisas. Mas a vida humana, né, experiência humana, então toda a experiência de carregar, levar todos, né, o notebook, isso e aquilo, aquele outro, as malas, as reuniões, aquilo, aquele outro. Por quê? Porque isso fazia e faz parte da experiência humana. Então, o que a minha egrégora, ou o que os meus instrutores instruíam? Lembrando, gente, que eu estou fazendo uma experiência humana, né, tendo uma consciência uraniana. E eu não gostava desse monte de coisas. Então, eles falaram, vamos simplificar. Né? Então, o que eu não sabia ainda, né, da minha origem, etc., mas eu seguia uma intuição. Então, eu seguia uma energia que falava, leva isso aqui, leva aquele outro. E eu organizava o mínimo de coisas, mas eu tinha que levar, porque estava fazendo parte daquela experiência, porque se eu não fizesse parte, eu não poderia entender o comportamento humano. Eu estou vivendo, eu sou humano, eu estou dentro de um corpo humano. Então eu tenho que viver isso, experienciar isso, me desapegar disso para compreender isso e retornar à minha origem. Ou seja, retornar à própria essência, mas experienciando e levando a evolução humana à experiência. Lembrando, gente, que cada um de nós que faz a experiência, que passa pela experiência, agrega informação para o todo, para todos. Porque isso fica disponível, não só, né, como a egrégora que organiza as transmissões e tudo isso, não só como transmissão de comunicação, mas fica em todos os processos que foram passados. Por quê? Porque tudo está disponível no campo invisível, no éter, né? Então aquilo fica como uma experiência vivida, disponível para aquele ser que consegue acessar esse nível de consciência, de compreensão e que precisa da informação. Então aí todo o universo é organizado de acordo a essas necessidades, esses conhecimentos são levados. Então não existe instrução, não existe transmissão sem a experiência daquilo que precisa ser feito. Né? Então a gente tem que passar, tem que viver, a consciência compreende, imprime a sua consciência, ela registra essas impressões. Então no momento que você vai falar uma coisa, está registrado aquilo, eu coleto aquela experiência, porque eu senti aquilo, né? Eu vivi aquilo e eu tinha essa discordância. E aí essa discordância não podia ser revelada naquele momento. Então eu tive que compreender que existia uma discordância vibratória, consciencial, mas eu não sabia que era nesse nível, mas era uma discordância que eu aceitava suavemente como pessoas vivendo de uma maneira diferente. Então isso me levava à leveza, ou seja, o outro pode viver do jeito que ele quiser, né? Não tem que respeitar isso. Eu quero 100 malas, o outro quer ir com 10 malas, eu tenho que respeitar isso. Mas eu não posso carregar 10 malas. Então eu refazia os meus processos, ou seja, reorganizava os meus processos, e no fim, essa reorganização dos processos que eu fazia era o que eu tinha que agregar, por exemplo, a determinado projeto. Ou seja, reduzir aquilo, simplificar aquilo, trazer alguma melhoria. Então, tudo acabava sendo útil para o meu próprio processo e, consequentemente, para aquilo que eu estava fazendo. Então, esse é o caminho da consciência, ou seja, você está fazendo uma atividade,
ela não está ali por acaso. Ela está ali porque ela é uma atividade que você pode desempenhar para ajudar no seu próprio processo, primeiro, e, consequentemente, no processo dos outros que estão ali, que também não estão por acaso. Então, a consciência, né, nessa frase de Osho, ele destrói o nosso ego. Porque Osho, né, tinha uma característica muito forte, né, de disrupção, de rebeldia. Essa característica de rebeldia tem muito dentro dessa energia também, que a energia não é da rebeldia destruir, né, no sentido negativo, mas no sentido de a gente reinventar a nós mesmos de uma forma civilizada, de uma forma organizada. Ou seja, por que a gente está aceitando carregar 10 malas? Por quê? Como assim? O que a gente está levando? É o que a gente precisa? Né? Então, ele tinha essa característica da disrupção forte. Por quê? Porque ele como um grande mentor, né, instrutor, etc., mestre, né, ele trouxe a necessidade justamente de a gente se desapegar. Por quê? Porque se a gente não se desapega, a gente não percebe que quem está comandando é a consciência e não a mente. Então você vê as pessoas presas na mente, você caminha para lá, vai todo mundo preso na mente. Estou fazendo isso, isso é meu, aquilo é teu. Todos, né, estão doutrinados a ficar apegados às coisas pela característica do planeta. Então, para soltar aquilo, é necessário uma energia superior, é necessário o fogo do espírito, porque o espírito vem resgatar, o espírito vem falar, você não pode fazer a alma sofrer, né? Por quê? Porque você está carregando malas, mas ela não quer carregar malas, ela quer contemplar a paisagem. Então, como é que se alinha isso, né? Como é que a gente alinha isso? A gente alinha isso justamente entrando no nosso processo interno e, pouco a pouco, ir compreendendo e deixando essa mente ficar cada vez mais livre, porque a inteligência não vem dela. Então, o ego humano é muito, gente, o ego humano é uma coisa impressionante, a rigidez. O ego humano quer porque quer ser premiado, quer porque quer ser conhecido, ele quer porque quer ser valorizado, tem a necessidade de pertencer aos grupos, de dizer que foi ele que fez, fui eu que fiz, esse é o meu método. Então isso, a gente vai inflando esse personagem, e aí quando vem uma questão dessa, que a gente está vivendo, da transição planetária, que é deixa o seu personagem, acontecem situações terríveis. Porque como é que esse ser vai se desapegar do dia para a noite? Não tem como. Se é um processo da vida, né? E a gente ir liberando a bagagem a partir dessa mente que foi cristalizada, condicionada, cheia de coisas. Ela não tem inteligência nenhuma, nenhuma. E eu falo assim com todas as letras, porque se não fosse algo superior, o que seria, né? Ou seja, os projetos, as atividades, todas as coisas, né? O que fui fazendo, obviamente que a personalidade tem o seu papel. Sim, a gente não está desprezando o nosso ser físico. Teve um papel fundamental a mente física, de aceitar. Ela aceitou ser organizada, e organizava e fazia para melhorar, para arrumar. Isso aqui não é, joga fora, joga. Aí vinha mensagens, joga fora essas crenças, jogava fora. E assim, por quê? Porque a mente precisa entrar num nível vibracional aceitável para a mente superior poder se unir. Então, se a mente física fica, não, porque sabe, eu vou lá, eu não sei, ela fica conversando bobagens, a mente superior fica como se estivesse de braço cruzado do lado esperando, né? A que hora você vai parar com essa tagarelice? Então, para chegar na não-mente, que é o silêncio, o vazio, é um vazio. Você chega
é uma coisa impressionante, né? Um nível de meditação que a gente foi praticando, você chega num nível que é o vazio e a tela mental está limpa, limpa. Mas você está vivo. Então a percepção é: você é uma testemunha da vida, é o observador. Você não é quem faz. Né? Então a gente tem que entrar nesse nível para conseguir perceber quem somos. Então, quem somos é a primeira coisa a ser feita, tá? Para a gente compreender o processo da consciência. Por quê? Porque se não somos uma mente, não somos esses montes de pensamentos, não somos esses sentimentos, não somos nada disso. Somos uma consciência. Como é que eu acesso e percebo isso? Então, esse é o nosso caminho, é o caminho ascensional. Por isso fala, quem vai acessar a consciência de quinta dimensão, quem não vai. É o caminho de elevação, é o caminho da vida, né? É o caminho da evolução. A gente perceber isso, que nós somos o observador e que nós manifestamos a realidade. Então, o tempo todo, as atividades, os movimentos, sempre esteve orquestrado pelo eu superior. Então, como vai ter alguém nesse mundo, né, dizendo, olha, isso aqui fui eu que fiz, é meu, né? Como? O que a pessoa pode ter feito, servido de canal para aquilo. Exatamente, aí sim, ela serviu de canal, mas não foi ela, porque quando ela diz que é ela, e os outros entendem como que o personagem conseguiu todas aquelas coisas, sozinho. Então isso infla os egos humanos mais ainda, e outros vão seguir isso. E vão seguir o caminho do ego e não o caminho da consciência. Então a gente tem que entrar nessa que não é um conceito, mas uma experiência da não mente. Então quando a gente coloca não mente, né, não é de não mentir, mas é algo de não existir mesmo, aquilo não existe, aquilo simplesmente é um mundo de memórias e filmes passando, experiências passando. Mas se você não estiver dentro daquele mundo, aonde você está? Se você não estiver no mundo da mente, você está no universo inteiro. Você é o todo, você é Deus. Você é a consciência cósmica. Então, aonde nós vamos estar? Vamos preferir estar nessa mente limitada, com essa chamazinha, com esse foguinho? Ou na consciência cósmica, gente, na consciência do todo, aonde você fez um movimento, você faz um movimento, você pensa algo assim que você necessita e de repente aquilo está lá. E é assim, gente, porque o que Jesus, né, nos trouxe? Buscai o reino de Deus, tudo mais lhe será acrescentado. Ele não falou, olha, tem que ir lá, isso aqui vai custar tanto, aquele outro vai ser tanto. Não existe isso. Isso é cocriação de realidade. A cocriação da realidade é manifestação da consciência. Então, por que a gente tem que se apegar a coisas da mente? Temos que chegar na não-mente, né? No esvaziamento dessa mente, que é feito com o auxílio do eu superior. Então, às vezes, você se sente, né, numa turbulência, não tem problema. Essa turbulência é o eu superior que está arrumando sua biblioteca. Ele está arrumando. Tem um monte de bagunça lá, mas você é praticante, você pratica, você busca autoconhecimento, está fazendo o seu trabalho interno, está fazendo. Aquilo está revirando, deixa revirar. Deixa revirar, solta. Não fica na fisicalidade condicionando. Não, será que vai levar esse livro? Eu vou ficar com isso, eu quero aquilo. Essa luta. E eu sei como que é, gente, porque eu fiz a experiência também, eu sei como é que é. Vem uma luta, né? Não, espera aí, acho que esse aqui vou ficar. Não, não é nenhum. Então a gente utiliza, no processo de iniciação que a gente aprende, o fogo mesmo. O fogo.
o fogo modifica toda a química daquilo, né? Então, a operação disso, né, do espírito sobre a matéria, é a depuração, é a movimentação alquímica daquilo que não serve mais. Então, o armário abriu as gavetas, pôs tudo para fora, ok, deixa que o eu superior guie, não fica escolhendo, não fica escolhendo. Aí fala, não, agora terminou um relacionamento, eu vou pôr outro no lugar, porque não escolha nada. Deixa que o eu superior conduza. Porque de repente não é para ter relacionamento nenhum. Ou então, de repente, é para você encontrar o relacionamento da sua vida. Então, ficar nas camadas intermediárias da mente é outro processo que não é o melhor, digamos, né, para a gente chegar nessa não mente. Não é a gente correr para chegar lá, mas não é a gente ficar capengando. Então, o processo evolutivo exige a gente tenacidade, exige coragem, tenacidade. Não, isso aqui não é. Eu vou, mesmo que eu vou sofrer, não tem problema. Obviamente que eu não quero sofrer, ninguém quer sofrer, mas se tiver algum apego que impossibilita a minha evolução, eu vou fazer de tudo para me desapegar. Eu vou fazer o que tem que ser feito, porque nada, gente, nada pode impedir o processo evolutivo. É a vida, a nossa vida diante de Deus, do Criador. Então, o Criador fez você para ser aquilo que você é em essência. Você tem que ser e manifestar aquilo que você veio ser. Ninguém vai te impedir. Não tem nada a ser bonito, ser feio, se gosta, se não gosta. Nada disso. É tudo coisa humana, da mente. Não é a não-mente. A não-mente é a consciência. Então, a consciência vai falar só esse movimento para lá. Aí a pessoa fala, não, mas é muito simples, mas é só esse. Não é para fazer outro. E a gente vai aprendendo a seguir. Por quê? Porque esse é o guia. Como é que nós vamos seguir outra coisa que não seja o nosso eu superior, nosso espírito, Deus, o todo, a fonte? Né? Então a gente vai fazendo esse processo com calma, com paciência, com muita paciência. Por quê? Porque a mente pode se rebelar, né? Então, dependendo da estrutura da pessoa psicológica, ela tem, muitas vezes, a pessoa vítima, né, que se coloca sempre que os outros são os culpados, os outros são, né, os que precisam fazer as coisas. Então, é uma mente que dificilmente aceita um processo de elevação desse tipo. Então, ela pode cair. Não porque ela é menos do que os outros, mas é porque ela tem uma química de vítima. Então, essa cai. A gente não pode ter nada disso, gente. Ninguém é vítima de ninguém, é vítima de nada. Nós estamos aqui para agregar ao todo a expansão de consciência. Cada um de nós tem criatividade, tem capacidades, tem habilidades, tem dons, tem tudo. Só precisa permitir que isso aflore. E para aflorar, a gente tem que ceder essa mente que acha que sabe tudo, que não sabe nada. Né? Então, a única coisa que ela tem que fazer é sair da frente. Deixar que o eu superior faça. Se faça. E aí ela vai entrando, vai gostando e vai participando. Ela se torna totalmente colaborativa. Ela não é mais um empecilho. Mas aí ela já entrou num nível vibracional que suporta, porque tem isso, né? A gente tem que suporta no sentido da frequência, suporta a frequência do eu superior, que é mais alta. Então, o que acontece muitas vezes não é que a pessoa não quer participar do processo, não é que ela não quer evoluir, mas é que a densidade da mente dela chegou num ponto tão duro, tão ríspido, tão baixo, que o eu superior tem que colocar mais energia mais alta, para poder levantar aquela mente, para poder tirar aquela mente da frente. E isso, obviamente, que quem vai aguentar, né?
obviamente que dói, né? Então, por isso que a gente não pode nunca deixar a nossa mente rígida, inflexível, cheia de preconceitos, cheia de ideias contrárias à vida, criticando os outros, achando que você é o melhor do mundo, porque tudo isso vai criar um empecilho para essa união das mentes. Então, quanto mais simples uma mente, quanto mais uma pessoa tem a humildade de dizer eu não sei nada, quando a gente fala não sei nada, cara, pelo amor de Deus, não sei nada. Eu não sei porque eu estava naquela empresa, que eu ia carregar aquelas malas, eu só sei que dentro de mim eu não queria carregar mala nenhuma. Mas eu tive que fazer isso. E eu fui fazendo isso e fui gostando de fazer cada vez mais, porque eu sentia a alegria de a gente ser útil, de a gente poder ajudar, ajudando a nós mesmos. Então eu aprendia com as pessoas e aprendia comigo mesmo. Como eu respondo a isso, como é que eu faço aquilo. A gente está fazendo isso agora o tempo todo, em outro nível, mas continua fazendo. Por quê? Porque a evolução é eterna, né? Ela não acaba. Então, todo o caminho exige, né, a não-mente que a gente chegue nesse espaço vazio para a gente se confrontar com nós mesmos, para a gente observar, peraí, quem que eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Estou sendo aquele personagem? Não, mas tem outra perspectiva dentro de mim, que é a perspectiva da consciência. Então, nós somos observador. Se nós somos o observador da realidade, nós moldamos essa realidade. Se eu empurrar a parede, ela sai do lugar. Mas como? Na força física? Não. Através do espírito. O espírito pode não ver mais a parede, assim como ele pode fazer desaparecer as crenças. Por quê? Porque elas não estão em alinhamento com a essência. Então ele fala, agora vamos para lá, porque isso aqui não tem nada a ver mais. E aí quando você vai, você chega numa outra realidade, numa outra situação, que tem tudo a ver com você mesmo. Mas não que aquela anterior não tivesse, mas é que o nível que a gente estava de chamazinha era pequenininho. Aí foi aumentando, até a pessoa se tornar o fogo divino, o fogo sagrado. Então, o que significa? Os grandes iniciados, né, os grandes mestres, entravam num lugar e mudavam toda a estrutura do lugar. Não falavam nada, né? Porque eles estavam num nível de consciência que abarcava tudo, a consciência cósmica. Mas para a gente entender isso, a gente tem que viver isso. Então, a chamazinha nunca vai chegar, a gente não vai sair de uma velhinha para um fogaréu gigante da noite para o dia, porque a gente não conseguiria suportar um negócio desse. Então, como é que a gente chega na quinta dimensão? Aos pouquinhos, essa chama vai aumentando na medida em que a gente vai permitindo, fazendo o nosso trabalho interno. Então, aí, se eu deixo de fazer, a primeira coisa, né? Uma pessoa falou que estava repetindo padrões. Que ótimo! Você está percebendo que está repetindo. Então, deixa de repetir. Deixa de fazer aquilo. Já está percebendo? Quem está percebendo? A consciência. Então, a consciência está mostrando, olha. Aí a vibração, como que é? Ah, não dá. É a chamazinha. Então, muda. Entra de novo, medita. Traz o eu superior. As conexões neurais vão modificar. Tudo vai se modificando. E a chamazinha vai se aumentando. E vai direcionando o ser para outras coisas, para outras percepções. E assim a mente, que não tem inteligência, né, como disse o próprio mestre Osho, não tem, porque a inteligência, a mente, é um instrumento. Então, se ela é um instrumento, como é que ela pode ser inteligente? A inteligência vem de um lugar, e a mente tem que estar organizada para entender, perceber, fazer, aquietar, para tudo. Então, isso não é uma inteligência, isso é uma habilidade.
né? Então a mente tem que estar treinada, ela tem que ter habilidades para lidar com isso. Mas a inteligência mesmo, ela vem de um espaço da consciência, que permeia tudo. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa falando, ela fala de um assunto, fala de um tema, fala de outro, e ela tem um monte, e ela conhece um monte de coisas. Você fala, nossa, tanto essa pessoa parece, né, ela sabe tudo. Eu vi pessoas, meu Deus, eu ficava assim, né? Por quê? Porque ela está num outro nível de consciência, ela está na consciência. Ela não está nos livros. O que não quer dizer que ela não tenha lido livros para abrir a sua mente. Os livros ajudam a abrir a mente, a colocar outra energia na mente. Mas quem vai coordenar é a consciência. Então, a consciência, quinta dimensão, nada mais é do que a gente despertar para a verdade interna de que o comandante, né, nosso comando é interno e que essa mente humana, ela está entrando em colapso, porque a transmutação do planeta é justamente a transmutação dessa mente. Porque foi ela que criou os sistemas burocráticos, foi ela que criou a destruição do meio ambiente, foi ela que criou inseticida, foi ela que criou todas essas coisas que destroem, foi essa mente. Não foi a inteligência superior. Foi uma mente física que falou, não, eu vou colocar isso aqui, eu vou abrir esse buraco aqui, deixou lá. Ah, eu vou tirar, né, vou movimentar esse rio, vou passar para outro lugar. Na fisicalidade. Então eu vou desviar o rumo desse rio? Como assim? Na fisicalidade, vou usar petróleo e assim, né? Então, tudo isso são processos mentais que não correspondem à consciência. Então, a consciência está alinhando tudo isso para fazer com que tudo funcione dentro de uma harmonia planetária, passando pelo reino humano. Porque foi ele que criou essa discordância vibracional e a partir da discordância vibracional ele manifestou na matéria física essas coisas que não correspondem à realidade, né? Não correspondem. Porque para vivermos bem, precisamos de fumaça, né? De plásticos, sacolas plásticas. Precisamos disso? Como assim? Para vivermos bem? Embalagens? Eu vou comprar um presente, ponho 300 caixas, laços, isso e aquilo, e vou destruindo mais e mais árvores. E nós precisamos disso. Então a consciência começa a fazer um trabalho muito profundo que faz a gente perceber tudo isso. Então as sacolas desapareceram, né? Elas foram desaparecendo. Essas coisas que estão relacionadas ao meio ambiente, às árvores, aos reinos, reino vegetal, etc. Tudo que destrói, a consciência vai mostrando e ela não fala assim, não, mas fica só com essas duas sacolinhas. Não, ela leva embora. Por quê? Porque você deixa, como observador, você deixa de trazer essas coisas para o seu mundo e começa a trazer outras. Então aí entra o processo de movimentação da consciência, né? Que começa a trazer para a gente a realidade, a verdade, nua e crua, ou seja, a verdade diante dos nossos olhos, que você não tem mais como pegar uma sacolinha daquela. Não tem, não há a menor possibilidade. Então tem graus, né, em que a gente ainda faz isso e não tem nenhum problema. Por quê? Porque você está despertando para isso, você está percebendo isso. Agora tem níveis em que isso não é percebido ainda. Então a pessoa continua comprando a sacola, pagando por ela e continua vendendo. Então isso tudo são níveis de consciência que vão sendo trabalhados para chegar num momento em que isso desaparece do planeta. Por exemplo, né? São coisas que não podem existir. Estamos destruindo o planeta. Então, todo esse movimento de a gente perceber essas coisas passa pela nossa mente que vai tirando essas coisas da mente. O supérfluo.
o desnecessário, aquilo que não serve, e vai mudando para coisas que são necessárias, que servem, e etc. Então, essas são as bibliotecas que vão sendo reorganizadas a partir de um processo, sempre levando em consideração o eu superior. Gratidão.